A espiritualidade havia citado que haveriam desencarnes coletivos, situações intimamente ligadas à profunda transição planetária que estamos vivenciando neste momento. O reajuste no âmbito terreno se intensifica e aqueles que estão com um destino traçado para passar por determinadas situações passarão. A espiritualidade é perfeita e Deus é a sabedoria suprema, a inteligência que governa tudo o que se entende como realidade, seja tangível, somente acessível aos 5 sentidos limitados do ser humano e abarcando até mesmo o intangível, chegando a formas de experienciação incompreensíveis ao ser humano que somente há 3 décadas deu um passo no degrau tecnológico e exibiu à humanidade destes óbvios computadores. Em relação a outros mundos, sabemos que existem tecnologias muito mais avançadas e superiores. Porém, finalmente a ciência quântica está permeando a zona do invisível com profundidade, fazendo com que o ser humano estude o nível de interação de uma expressão de vida subatômica e com isso podendo entender parcialmente os fenômenos ocultos do eletromagnetismo. E isso inclui até mesmo as questões envolvidas com a espiritualidade. O ser humano se deu a possibilidade de entender e aprender, por exemplo, a interação entre aparelhos distintos através do modelo sem fio. Quem diria que antigamente pudéssemos controlar nossa televisão diretamente da tela do nosso celular? Isso era algo incompreensível. E este fenômeno de interação à distância abre um parêntese para a reflexão profunda em relação à espiritualidade. Muitos cientistas não conseguem entender como uma partícula consegue manter a intensa comunicação após a bifurcação dela mesma, se dividindo em 2 partes e mesmo assim seguindo um nível de correspondência entre elas de modo instantâneo e simultâneo, onde uma emite uma reação e propaga uma onda e a outra segue com a mesma expressão de modo simultâneo. Isso é devido ao fato de que somos uma projeção de uma substância universal única, todos ramificados visivelmente, mas todos unidos em essência, onde a vivência coletiva interfere em nossa realidade individual mesmo que parcialmente. Quando você se sente feliz, você pertence a um grupo coletivo. Quando você se sente triste e a sua vibração oscila, você pertence a um outro grupo coletivo e através desta mesma frequência, deste mesmo canal, vocês trocam energia. Em relação aos aparelhos eletrônicos que interferem uns nos outros independente da distância, a mesma coisa acontece em relação a nós humanos. Transmitimos ondas, propagamos energia, emitimos uma frequência através dos pensamentos, das emoções, onde os nossos campos e essas emissões interferem nos outros ao nosso redor e a distância. Se mantemos alguém no pensamento, interferimos energeticamente nesta pessoa e ela sente, mesmo que inconscientemente, as emissões das ondas que estamos propagando. Esse entrelaçamento é devido ao fato de que somos uma projeção de uma substância universal única, ramificados visivelmente e, como dito anteriormente, unidos em essência. A substância universal, de modo simples, poderia ser descrita como um oceano vívido de luz brilhante de onde tudo se originou. Apenas se colocarmos o nosso mental nesta intenção, de acordo com esta imagem, podemos sentir a expressão do que é este reservatório universal de energia infinita, mesmo que sua realidade total seja ainda acima do plano mental, concreto e abstrato do ser humano.
Na primeira aula do material Co-Criador Consciente, eu relato com profundidade a importância da interação com a substância universal para a mudança da nossa realidade tangível, com o intuito de obtermos uma vida mais próspera, entre outras situações. Pois Deus é a fonte de todas as coisas e precisamos somente sintonizar com o seu nível mais elevado. Para os interessados, o link estará na descrição. Porém, vivemos somente uma realidade compreensível, que é uma subdivisão da realidade total que pode ser compreendida em totalidade somente pelo todo em sua magnificência. A forma que vivenciamos e interagimos é somente uma pequena expressão de uma realidade total. De acordo com um exemplo, podemos nos colocar na posição de células. As células interagem entre si, porém, elas não têm a mesma condição de um ser humano, porém, elas vivenciam no corpo de um ser humano. Elas fazem parte do ser humano e interagem de acordo com as suas ordens, mesmo que inconscientemente. O estado de consciência humano interfere nas células e isso se desdobra em doença ou saúde, em diferentes estados emocionais e diferentes formas de vivência. E isso é algo que respeita a lei de correspondência entre planos e a interação entre os reinos, onde o inferior colabora com o superior e todos interagem de acordo com a harmonia cósmica e a ordem. Quem está em cima consegue ver abaixo, mas quem está abaixo não consegue ver acima. Isto respeita uma condição evolutiva onde os seres que estão em um plano inferior não possuem frequência para interpretarem os seres viventes de outras dimensões superiores. Quando os seres superiores se aproximam, eles podem desejar aparecer ou não para os que residem nas dimensões mais baixas. Em um exemplo concreto, vamos nos colocar na posição de células e Deus como um ser humano em seu estado de perfeição, mesmo que ainda seja uma comparação inferior a toda a sua expressão incognoscível. Vivemos inseridos na mente divina, vivenciando uma profunda meditação que se desdobra na criação de universos, multiversos, galáxias, entre outras expressões de vida. A transição planetária que agora se desenrola colabora com a mudança do estado de frequência para um outro superior. O termo de frequência, obviamente, significa que é um padrão repetido de ação ou uma repetição periódica costumeira de algo. Quando um planeta está no momento de evoluir e sair deste padrão para um novo, os habitantes devem respeitar a sua posição e terem a opção de escolher entre evoluir em conjunto e permanecer no orbe ou não acompanhar e ser redirecionado a um outro planeta que está no processo evolutivo no qual ele se encontra. Obviamente, estamos vivenciando este momento. De acordo com o que estamos vivenciando, muitos decidiram evoluir e agirem em comunhão, e muitos não. Então, naturalmente, devido às emissões dissonantes e falta de comunicação com a atividade interna, o planeta responde com flagelos diversificados que atuam como tsunamis, terremotos, pandemias, entre outras situações que colaboram com a movimentação do ser para que ele decida de uma vez por todas onde irá residir.
O fato é que as movimentações se intensificam e o planeta nos convida a tomarmos uma posição definitiva e adquirir uma reforma interna profunda, abandonando assim pensamentos, sentimentos, vícios e ações imorais e desqualificadas, e buscar atuar com a melhor expressão em comunhão com nosso eu superior e assim observarmos o mundo com a consciência crística. Espero que este vídeo possa ter te ajudado a entender este processo e como se desenrola a realidade que estamos inseridos agora. Caso você queira entender mais sobre o processo de cocriação da realidade, pode estar adquirindo o nosso material sobre esta capacidade do ser em manifestar uma vida na qual deseja vivenciar. Desejo a você muita paz, muita luz e um ótimo dia.